Eu quero ainda compartilhar algo breve essa noite. Eu acho que é breve. Você pode tocar? Tocar? Música? Por favor. Feche os seus olhos, eu quero orar mais. Pai, eu te peço que o espírito de sabedoria e revelação venha, mais do que informação, mas revelação e conhecimento de Deus. Eu oro por esse ambiente e peço por um espírito de solenidade e atenção, os nossos olhos voltados para a Tua beleza e para a Tua face enquanto olhamos as Escrituras. Venha sobre nós, Senhor. Enquanto abrimos as Escrituras, mostra-se a nós. Nós te pedimos, mostra-se a nós. Cada mente, espírito e coração sejam tocados pela profundeza do seu poder nessa noite. Amém. Essa noite eu queria falar um pouco sobre intimidade que precede a intercessão. Queria falar um pouco sobre o convite que o Senhor está fazendo nesses dias para a igreja no Brasil e nas nações. Malaquias capítulo 1, versículo 11. O profeta Malaquias se levanta e começa a profetizar, falando a respeito dos nossos dias. Ele está profetizando dentro do contexto do declínio do sacerdócio. Os sacerdotes estavam questionando o amor de Deus, dizendo a Deus: no que você tem nos amado? Eles começaram a questionar o amor de Deus por eles. E na medida que todos os homens, qualquer pessoa começa a duvidar do amor de Deus, a nossa devoção começa a declinar. E os sacerdotes estavam questionando, e havia desvio na nação de Israel, porque os sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis de manter a oração dia e noite acontecendo. Eles eram responsáveis pelo altar, e eles estavam se desviando do Senhor, oferecendo a Deus animal impuro, oferecendo a Deus a adoração impura, adoração incompleta pela metade, não de todo o coração. Dentro desse contexto de desvio, onde a nação de Israel estava se desviando do lugar de oração, o profeta Malaquias se levanta e começa a falar dos nossos dias. E ele diz que um dia chegaria em que todo lugar, em todas as nações, desde o ocidente ao oriente, do oriente ao ocidente, se levantaria incenso ao nome do Senhor. Diga comigo: em todo lugar. Em todo lugar significa todo lugar. Significa em cada nação da terra. O Espírito Santo está mobilizando a igreja para entrar na sua identidade de parceria com Ele e oferecer incenso ao Senhor. Hoje na Indonésia, que é o maior país muçulmano, existem 40 torres de oração dia e noite acontecendo. Na China, nos vilarejos, nos lugares remotos, 2.000 salas de oração estão acontecendo nesse exato momento. No Egito, no centro do Cairo, tem uma igreja orando dia e noite, 8 anos. Alguns meses atrás, eu vi um irmão falando sobre uma reunião de 10.000 jovens no deserto do Egito. Essas são nações onde o cristianismo não é popular, como na nossa nação. Como ser um cristão evangélico não é popular. Mas nos lugares mais remotos da terra, Deus está levantando um movimento global de oração. A igreja está acordando para entrar no lugar de intimidade com Ele. E esse lugar de intimidade não é para nós trabalharmos para Deus, é para sermos amigos dEle. E eu tenho descoberto, meus irmãos, que Deus não quer trabalhadores, Ele quer amantes. Porque amantes trabalham melhor do que trabalhadores. Deus está levantando um movimento de oração, onde Deus é o fim de todas as coisas, e adorar é um fim em si mesmo. Deus está despertando a igreja, não para ter oração para que as coisas aconteçam apenas. As coisas vão acontecer quando orarmos. Mas o que Deus está despertando a igreja é que Deus é o fim máximo de todas as coisas. Ele é o centro de tudo. Ele é o único que pode dar plenitude ao vazio que existe dentro do homem, que se chama eternidade.
Eclesiastes 3:11 diz que o Senhor colocou a eternidade dentro de todos os homens, mas a igreja, o mundo e a sociedade insiste em preencher a eternidade com algo temporal. E por isso, nesses dias, o Espírito Santo está mobilizando a igreja para que Deus seja o seu maior tesouro, o seu maior prazer, o seu maior amigo, um único pai, um único noivo. Ele se tornando o centro de tudo aquilo que fazemos, e não simplesmente fazer coisas para Deus, como se Ele fosse um patrão procurando desempenho no seu povo. Deus não quer desempenho, Deus quer relacionamento. Ele não está no céu chateado com uma prancheta na mão, anotando tanto de coisas que você faz ou não faz para Ele. Quantos aqui já ficaram tristes porque não estão fazendo a obra de Deus? Eu não estou ganhando ninguém para Jesus, eu estou tão triste. Eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Como se Deus fosse um patrão cobrando desempenho de nós. Deus não quer desempenho, Deus quer seu coração. E se Ele tiver seu coração, vai ter desempenho. Você vai ser poderosamente frutífero. Porque quando nós encontramos com Ele, Ele tem um assunto: a grande comissão. Ele quer discipular as nações. Mas Ele vai discipular as nações através de discípulos que fazem dele o fim de todas as coisas, e não um meio para alcançar um fim. Nós vamos contar ao mundo que mesmo que a gente perca a nossa casa, mesmo que a gente perca os nossos bens, mesmo que a gente perca os nossos filhos, eu te amo, Jesus. Uma paixão zelosa e radical por Ele. Você sabia? Esses são os dias de extremismo. São dias de radicalidade. Existem jovens com uma paixão radical por ideologias políticas. Existem jovens indo para as ruas no movimento Black Blocs. Existem jovens defendendo a causa gay, a agenda gay. Eles estão cheios de zelo pela causa dele. Os dias em que vivemos não são dias de equilíbrio. São dias de paixão desequilibrada por Jesus. Eu nunca conheci nenhuma pessoa no mundo que se apaixonou por alguém que ficou equilibrada. Paixão causa desequilíbrio. Alguns param de dormir, outros dormem mais. Alguns param de comer, outros comem mais. Mas quando você se apaixona por alguém, o seu estado normal muda. Quantos aqui já se apaixonaram por alguém? Tem gente que não tem alma, né? Quantos já se apaixonaram por alguém? Você não tem emoção, cara. O movimento de oração que Malaquias está profetizando tem a ver com fazer de Jesus a paixão máxima da igreja. O único amor. O único. Não há espaço para amores rivais no nosso coração. Malaquias está profetizando sobre os nossos dias. Você está vivendo na hora mais urgente de todas as outras. Você está vivendo nos dias que os profetas viram no Velho Testamento. E isso é incrível. Portanto, há um convite para cada um de nós. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, que existem 3 tipos de pessoa. Paulo diz que existem 3 tipos de homens. Existe o homem natural, repete comigo, natural. Existe o homem carnal, diga comigo, carnal. E existe o homem espiritual, diga espiritual. O homem natural, ele diz que é aquele que não discerne aquilo que é espírito. É um homem que não nasceu de novo. Uma pessoa que não tem o Senhor, que não converteu, que não nasceu de novo, ela não consegue compreender pessoas espirituais. Por exemplo, se você faz uma faculdade de 6 anos de medicina, depois você chega para uma pessoa que não é um cristão e diz: eu fiz medicina e agora eu quero enterrar a minha vida no interior de Guiné-Bissau, doando a minha vida para fazer Jesus famoso. Quantos de vocês acham que uma pessoa que não é cristã entenderia essa decisão? Porque um homem natural não discerne quem é espiritual. E as nossas decisões não são baseadas em circunstâncias, são baseadas numa relação que temos com Ele.
Então, um homem natural é alguém que não entende as coisas do Espírito, ele não nasceu de novo. Existe um homem carnal. E normalmente a igreja define pessoas carnais como pessoas que estão prostituindo, mentindo, roubando. É ou não é? Sim ou não, irmãos? Mas o que Paulo define como carnal é totalmente diferente da maneira como nós definimos. Paulo começa a falar com os coríntios no capítulo 3, dizendo: eu não posso falar a vocês como espirituais, mas tenho que falar com vocês como carnais, porque eu não posso dar a vocês alimento sólido, porque eu ainda vejo vocês como crianças e vocês ainda precisam de leite. Então a definição de Paulo de uma pessoa carnal não é simplesmente alguém que está mentindo ou prostituindo. A definição do apóstolo Paulo de um cristão carnal é alguém que não consegue preparar a própria comida e precisa que alguém prepare a mamadeira para ele. Só que ele está falando com crentes que passaram da época do leite. Existe época do leite, sim ou não, irmãos? Mas existe uma época em que você fica adulto e leite não te alimenta mais. Esse é o meu caso, tá? Às vezes eu estou com muita fome e minha esposa diz: bebe um leite. Eu digo: leite? Que depressão. Eu quero uma picanha. É isso que Paulo está dizendo. Vocês deveriam estar preparando o próprio alimento, mas ainda é necessário que eu prepare leite para vocês. Mas vocês já são adultos. Um cristão carnal é alguém que conhece Jesus apenas através do pregador. Se tudo que nós sabemos sobre Jesus se tudo que você sabe dele é porque alguém te contou, você ainda não tocou nem a superfície. Se tudo que você sabe dele é porque você ouviu historinhas na escola bíblica dominical, você não tocou a superfície. Essa é a pergunta mais importante que essa geração precisa responder: quem é Jesus? Jesus fez essa pergunta para os discípulos: o que os homens dizem quem eu sou? Mas vocês, igreja em São Gonçalo, quem vocês dizem que Jesus é? Qual é o conhecimento que temos dele? Será que conhecemos tudo sobre ele, mas ainda não conhecemos ele? O apóstolo Paulo explica como funciona uma pessoa espiritual. Ele diz que o Espírito Santo conhece as profundezas do coração de Deus. O Espírito Santo vai no fundo do coração de Deus e ele traz as revelações do que Deus pensa, e ele revela para aqueles que o amam. Pessoas espirituais são pessoas que cavam fundo uma relação de intimidade com Deus. Eles não dependem dos sermões, eles não dependem das reuniões, eles não dependem de livros, eles não dependem de terceiros. Eles são sacerdotes que encontram vida a partir de um lugar de devoção, e eles não conseguem viver fora desse lugar. E se tiram ele desse lugar, eles morrem. Eles não estão atrás de um grande ministério. Multidões não satisfaz o meu coração. Grande fama não satisfaz meu coração. Ver muitos milagres não satisfaz meu coração, embora eu ache maravilhoso. Mas esses homens e essas mulheres, eles estão encontrando plena satisfação em um lugar onde o Espírito Santo mergulha o coração de Abba. Abba revela isso ao espírito daqueles que clamam Abba, Pai, por meio do Espírito, mergulhando em profundidade de intimidade com Deus. É um convite que está sendo feito para você nessa noite. Como se o próprio Deus estivesse colocando a face dele em São Gonçalo e convidando: ei, igreja, venham e entrem na minha nuvem. Entrem em um lugar que está reservado para vocês, para os meus filhos. Eu não estou estressado, eu não estou pedindo produção, eu estou pedindo atenção. Para tudo e ora. Porque Deus ama ouvir o som da sua voz. Deus não só te ama, Ele gosta de você.
Quantos podem dizer amém por isso? Deus ama a sua voz. E eu chamo isso de vivendo para um lugar de um público de uma pessoa só. Esse é o drama. Êxodo capítulo 19. É uma das passagens mais dramáticas da Bíblia. Estamos juntos, gente? Amém? Deus está convidando a nação de Israel para um casamento. É isso que está acontecendo. Versículo 5, capítulo 19 de Êxodo, ele diz: portanto, se ouvir a minha voz atentamente. Veja, Deus não quer produção. Deus quer atenção. E Ele está falando com a igreja no Brasil agora. Se vocês pararem e derem atenção à minha voz, se vocês pararem tudo e fazerem da minha vida e da minha pessoa prioridade máxima e derem atenção ao que eu falo, vós sereis uma nação exclusiva, uma propriedade peculiar dentre todos os povos. E vocês guardarão a minha aliança. Basicamente o que está acontecendo é um noivo falando: ouça minha canção. Se você ouvir minha canção, eu vou conquistar o seu coração e eu vou colocar um anel no seu dedo. Nós vamos ter uma aliança. Essa aliança é eterna. E se isso acontecer, vocês serão um povo diferente de todos os outros povos da terra. Amém? O que diferencia a igreja dos demais povos? O que iria diferenciar a nação de Israel dos outros povos? Seria a maneira de vestir? Seria o jeito de falar? Seria as coisas que comiam? O que nos faz diferente das outras pessoas? Já parou para pensar nisso? O que iria diferenciar a nação de Israel dos outros povos e o que diferencia a igreja das outras pessoas é o fato de pararmos e darmos atenção à sua voz. A sua voz vai definir quem somos. E Ele vai dizer: você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. Não pelo que você faz, mas pelo que você é, meu filho amado. E quando ouvirmos a sua voz, Ele vai dizer: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, nação santa. Essas palavras falarás aos filhos de Israel. Toda a nação estava sendo convidada para ser um sacerdote. Um sacerdote é uma pessoa que ministra a Deus. E a principal função de um sacerdote não é ministrar as pessoas, era ministrar ao Senhor. E ele estava convidando a nação inteira. Veja o que acontece no próximo capítulo. Capítulo 20. Abre lá. Essa é uma das cenas mais tristes de toda a Escritura. E ao mesmo tempo mais encorajadora. É um paradoxo. É a mesma cena. O capítulo 19 continua no capítulo 20. A mesma cena. Verso 18. Todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegava. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? O trono de Deus desceu para a montanha. Pensa isso. O próprio Deus, e a Bíblia diz que o trono de Deus tem rodas. Ezequiel viu um trono com rodas. Então esse trono, ele pode se mover. Amém? Está na Bíblia. A Bíblia diz que Satanás foi lá acusar Jó. Eu não creio que Satanás foi ao terceiro céu. Eu creio que Deus desceu ao segundo céu. Como se fosse um julgamento, um tribunal. Então o trono de Deus se move. Então o trono de Deus desceu até a terra. E o próprio Deus estava ali diante do seu trono, no seu trono, convidando o povo: ei, vocês querem casar comigo? Vocês podem me dar o coração.
quero ter intimidade. E eis a resposta do povo. Vendo isso, o povo ficava com medo e disseram para Moisés: Moisés, fala você mesmo com Deus e nós te ouviremos, mas nós não queremos que Deus fale conosco, porque nós não queremos morrer. Não, nós não queremos entrar no lugar de oração. Nós podemos pagar o nosso dízimo e o nosso pastor ora por nós. Eu preciso ganhar dinheiro, trabalhar, eu tenho muita coisa para fazer, para ficar orando. A gente vai fazer o trabalho todo e te pagar, e você faz a oração. Não, Moisés, nós não queremos ouvir Deus. Eu sei que o trono dele desceu, mas a gente não quer perder a vida. Nós queremos preservar ela. E diz que o povo fica de longe olhando. Mas acontece algo incrível aqui. Versículo 21. O povo ficou em pé de longe. Moisés, porém, foi e entrou na nuvem espessa onde Deus estava. Deus está te chamando para entrar lá na nuvem. É um convite de amor de alguém muito gentil e ao mesmo tempo furioso. O que nós vamos fazer essa noite? Ficar de longe ou entrar na nuvem? Entrar na nuvem vai fazer com que você deixe de ser quem você é, para que você passe a ser quem Deus quer que você seja. Você vai ter uma identidade. Sabe qual é? Você é um sacerdote. Moisés era um sacerdote. Sacerdotes não são sacerdotes porque têm título de sacerdote, mas porque ministram ao Senhor. Essa nuvem que Moisés entra, ela é descrita lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 6. Vem comigo. Eu chamo essa nuvem de o lugar secreto. Eu amo essa expressão, lugar secreto. Eu amo o lugar secreto. Eu amo um livro escrito por um cara chamado Bob Sorge, chamado Segredos do Lugar Secreto. Tudo que tem lugar secreto eu gosto. Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando sobre como orar para os discípulos. E ele diz: mas você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto. Diga comigo, o pai está em secreto. Aonde o pai está? Então a primeira coisa que a gente precisa definir: existem dois lugares aqui. Existe o quarto e existe o lugar secreto. Nem sempre entrar no quarto te leva ao lugar secreto. Mas se você nunca entrar no quarto, você nunca vai ao lugar secreto. Quantos estão entendendo isso? Ele está usando uma linguagem usada no Salmo 91. Aquele que habita no lugar secreto, aquele que habita na sombra do Onipotente, terá descanso. Esse lugar é conhecido no Velho Testamento como Santo dos Santos. Existiam 3 lugares: Átrio, Santo Lugar e Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos tinha uma caixa chamada Arca da Aliança. E ali tinha um anjo
2 querubins com 4 asas, eles cobriam aquele lugar, que se chamava lugar de misericórdia. E ali naquele lugar, diz que o Senhor vinha e falava com Moisés, lá no lugar secreto. A Arca da Aliança não representa apenas a presença de Deus, mas é o trono de Deus. Porque o salmista diz que o Senhor, Ele senta entre os querubins. E Jesus está falando que Deus, o Pai, Ele está no lugar secreto. E que é preciso entrar no quarto para chegar no lugar secreto e falar com o Pai que está no lugar secreto. Se você entrar no quarto, você pode entrar em um lugar onde Deus está. Deus vai estar lá te esperando no lugar secreto. Não tem jeito disso falhar. A questão é, nós estamos entrando no quarto? Muitas vezes podemos estar no quarto e esse quarto não é um lugar secreto. Por exemplo, quantos são casados aqui? Veja bem, quantas vezes você está sozinho no quarto, está você e a sua esposa, mas vocês não estão sozinhos? Quantos entendem o que eu estou falando, os casados? Eu deito na cama com a minha esposa, está só nós dois no quarto, mas aquele não é um momento íntimo, porque nós estamos falando dos problemas da igreja. E ao invés de naquele quarto focarmos um no outro, estamos focados em outra coisa que não é a intimidade. Então é possível entrar no quarto e não encontrar um lugar de intimidade, quando nós fazemos isso de maneira mecânica e religiosa. Mas também, se você nunca entra no quarto, você nunca entra nesse lugar. O lugar secreto hoje, ele está dentro de cada um de nós, no seu espírito. Diga comigo, o lugar secreto está dentro de mim. Paulo disse, nós somos templo do Espírito Santo. A palavra templo é a palavra grega naos, que significa santo dos santos. Você é um santo dos santos, amém? Dentro de você tem um Deus. Deus é transcendente, Ele está no céu em um trono, literalmente. Mas Ele também está dentro de nós, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. E na medida que nós entramos no lugar secreto, em um lugar de intimidade, Ele começa a compartilhar conosco o motivo pelo qual nós existimos, e nós começamos a nos posicionar diante do seu coração, ouvindo as suas necessidades, e começamos a contender por justiça na terra, por justiça rápida na terra. O lugar de intimidade vai gerar em nós o peso do coração de Deus, para que Ele libere a sua justiça nesses dias na nação brasileira. A história pertence aos intercessores. Intercessão pode mudar a história da nação brasileira agora mesmo. Nós podemos remover principados e potestades, mas nós precisamos entrar em um lugar onde Deus se torna o supremo valor da nossa vida. Porque o que faz de um intercessor eficiente é quando ele tem preocupação com a fama de Deus, com o que Deus pensa, o que Ele sente e quem Ele é. Isso Moisés fez. Números capítulo 14. E a gente vai ler essa última passagem e nós vamos orar. Moisés está intercedendo pelo povo. E veja os princípios da intercessão de alguém que é amigo de Deus. E a Bíblia diz que Moisés, ele era obstinado por Deus. Diz as Escrituras que ele montava uma tenda, a nuvem descia, falava face a face com quem fala com um amigo. Poucos versículos depois, Moisés é muito fominha e ele está dizendo: ei, eu te imploro que me mostre a sua glória. Hã? Quantos de nós ficaríamos satisfeitos com um arrepio de domingo à noite? Moisés fala com Deus face a face, em versículos depois ele diz: ei, me mostra a sua glória. Eu quero ver sua face, eu quero sua glória, eu não estou satisfeito. E a Bíblia chama ele de um amigo de Deus. E Deus falava com Moisés diferente de como falava com os outros, porque com os outros ele falava por sonhos e enigmas. Com Moisés ele falava face a face. Ele é um amigo. E um amigo está preocupado com a fama do amigo. Ele está preocupando-se com o que ele sente, com o que ele pensa, com o seu nome. Então ele se levanta e começa a interceder. O Senhor queria exterminar o povo de Israel por causa do seu pecado. No versículo 13 de Números 14. Então Moisés respondeu ao Senhor:
Os egípcios ficarão sabendo que fizeste sair esse povo do meio deles com tua força, e contarão isso aos habitantes desta terra. Ó Senhor, eles ouviram que tu estás no meio deste povo, que tu, ó Senhor, é visto face a face, e a tua nuvem permanece ali dia e noite. Se matar esse povo como se fosse um só homem, então as nações iriam ouvir falar da sua fama e dirão: Deus arrancou o povo do Egito para matá-lo no deserto. Eu te imploro que o poder do meu Senhor se mostre grande, porque o Senhor é tardio em irar-se, grande em misericórdia, perdoa a culpa e a transgressão e não considera o inocente, e castiga a culpa dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu te imploro, perdoa o pecado do povo segundo a tua grande misericórdia. Versículo 20. O que está escrito no versículo 20? Por causa da sua intercessão, Moisés, eu perdoo o povo. Uma coisa é você mudar de ideia. Quantos aqui já mudaram de ideia sobre algum assunto? Outra coisa é você fazer Deus mudar de ideia. Intercessores movem o coração de Deus quando eles fazem intercessão a partir de um lugar de intimidade. Percebe? Moisés está preocupado com a fama de Deus. Ele está dizendo: o que vão dizer do Senhor? Que você tirou o povo do Egito para matar? E que você não é capaz de levá-los para a terra? Moisés ora baseado nos atributos de Deus. Ele conhece quem Deus é. Ele diz: você é tardio em irar-se, você é misericordioso. E ele pega toda a fama de Deus e começa a proteger ela. Ele está preocupado com aquilo que vão pensar do Senhor. Êxodo 32, verso 12. Verso 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor: ó Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que permitir que os egípcios digam: foi para o mal que os tirou daqui para matá-los e destruí-los da face da terra? Arrepende-te da tua ira ardente, arrepende-te desse castigo. Lembra de Abraão, de Isaque e de Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo jurou, dizendo que multiplicaria suas descendências como as estrelas do mar. Versículo 14. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria sobre o povo. Deus está nos chamando para um lugar de intimidade. O lugar de intimidade vai liberar milhares de estratégias que serão realizadas por meio da intercessão da igreja. Existem regiões em São Gonçalo agora que podem ser transformadas quando nós entrarmos diante do Senhor em oração. Uma velhinha de 84 anos, de joelhos num quarto, é mais influente do que o Barack Obama. Porque a nossa intercessão pode mover os céus e mover os anjos. Agora mesmo. Agora mesmo. Nós podemos orar e um muçulmano pode ser visitado por um anjo de madrugada. Isso está acontecendo agora mesmo em toda a região muçulmana. Chama-se avivamento silencioso. Muçulmanos estão convertendo porque estão sonhando com Jesus, por causa da oração da igreja. É nesse lugar que Deus está chamando a sua igreja para viver. Amém? Eu queria te convidar nesse lugar. Eu queria te convidar a entrar nesse lugar. É um convite. Não é um apelo. É um convite do Senhor essa noite. Se você quer dar o seu coração para viver a partir do lugar secreto e entrar na nuvem e entrar no conselho do Senhor para decidir junto com Ele aquilo que nós vamos realizar em nossa geração,
Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, nós vamos orar. Deixa eu dizer algo. Eu estou pregando algo. Eu não estou pregando algo que eu li em um livro. Eu estou pregando algo que mudou a minha vida. Quando eu tinha 18 anos de idade, me ensinaram que se eu encontrasse Deus no lugar de oração, eu seria drasticamente transformado por isso. Eu era apenas um menino, dependente de drogas, estava assaltando ônibus, e um dia ele me achou. E quando ele me achou, eu achei ele. E não existe nenhum dia da minha vida que eu tenha ficado morno. Eu vivo em avivamento, mesmo quando eu estou triste. E eu vivo e quero dar a minha vida e a vida da minha família para ver uma geração inteira se abandonar diante dele em devoção. E eu vou gastar e deixar ser gasto. Se possível, vou queimar a vela dos dois lados. E eu tenho pedido ao Senhor que Ele levante homens como Evan Robert, o líder do avivamento de Gales. E ele orou desde os 13 anos até 26 anos de idade por um avivamento. Nos últimos 5 meses, antes do avivamento cair em Gales, ele orava todos os dias de 1 da manhã até as 5, dormia de 5 às 9 e orava de 9 a meio-dia. Depois ia para o trabalho. E ele orava: dobra a igreja e salve o mundo. Eu chamo isso de espírito dia e noite. Deus não unge projetos, Deus unge pessoas. Pessoas que dizem sim para Ele. Talvez você olhe para a sua vida e diga: eu sou totalmente desqualificado. Se existe alguém desqualificado nessa sala aqui para fazer o que está fazendo, esse cara sou eu. Deus não precisa da sua qualificação, Deus precisa do seu sim. Desde que o seu sim seja sim. Então é simples. Uma senhora, um adolescente ou uma criança podem dizer sim. E Deus pode te visitar e te dar um espírito dia e noite para entrar no lugar de oração. Então, agora mesmo aqui na frente tem um grande gasofilácio. É um altar e tem um convite. É um convite pela graça de Deus. E você pode vir e pular dentro do altar e falar: eu quero dizer sim. Eu não tenho qualificação, mas eu tenho um sim no meu coração. E eu apresento a minha vida para que você abençoe o meu sim, me dando graça e espírito de poder para orar. Então aqui está um altar. Você pode vir à frente, pode pular nele, se essa palavra faz sentido para você. Ser achado em ti e te conhecer é a missão que eu tenho pra mim. Para além das canções ou apenas emoções, deixa o fogo perene queimar. Ser achado em ti e te conhecer
é a missão que eu tenho pra mim. Para além das canções ou apenas emoções, deixa o fogo perene queimar. Dia a dia preparo o altar, logo pela manhã eu estou a buscar. Diligentemente eu persigo sua face. Vou permanecer em ti, vou permanecer em ti. Dia a dia preparo o altar, logo pela manhã eu estou a buscar. Diligentemente eu persigo sua face. Vou permanecer em ti, vou permanecer em ti. Queimar, deixa queimar, queimar, deixa queimar. Ser achado em ti e te conhecer é a missão que eu tenho pra mim. Para além das canções ou apenas emoções, deixa o fogo perene queimar. Dia a dia preparo o altar, logo pela manhã eu estou a buscar. Diligentemente eu persigo sua face. Vou permanecer em ti, vou permanecer em ti. Oh, queimar, deixa queimar, queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Libera o espírito de poder. Continuamente. Deixa queimar. Deixa queimar. Queima nós. Queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Pois eu sei que você procura pelos filhos que permanecerão, envolvê-los na história e deixar que os vejam queimar. Teus ouvidos sempre atentos, esperando ouvir o som da nossa voz, fascinados pela beleza de tua glória. Queimar, oh, deixa queimar, deixa queimar, queimar, deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, queimar, deixa queimar. Eu queria terminar essa noite lendo um sonho que eu ouvi pela primeira vez da minha amiga Blair. E eu queria terminar essa reunião lendo o sonho de uma visão de uma irmã. E esse sonho é mais ou menos assim.
Um dia, enquanto eu orava, o Senhor começou a abrir os meus olhos para um encontro espiritual. Eu me vi sendo levado para o céu e diante de mim pude ver uma casa enorme com muitos cômodos. Percebi rapidamente que aquela era a casa do Pai. Eu sentia o amor do Pai me atraindo, então comecei a correr para entrar na casa. Quando eu entrei, o Senhor foi me mostrando vários cômodos, todos cheios de significado espiritual. Ele silenciosamente me convidou para entrar com ele no cômodo mais lindo de toda a casa, o quarto da intimidade. Era um ambiente lindo e extravagante. Quando eu entrei no quarto, fiquei maravilhada com tanto amor e queria ficar ali para sempre. No espírito eu ouvi as outras pessoas, outros cristãos, nos diferentes cômodos da casa. Alguns estavam estudando na biblioteca, outros se embebedando na adega espiritual. Fiquei um pouco surpresa por todos não estarem no quarto da intimidade, já que era o lugar mais lindo da casa. Enquanto eu admirava a câmara da intimidade, notei uma portinha no chão, bem ao lado da cama. Pareceu-me estranho, pois não era sofisticado e não combinava com o resto do quarto. Então perguntei ao Senhor por que a porta estava ali, e Ele me disse que a porta era uma passagem para um outro cômodo da casa. Perguntei por que essa porta está tão próxima da parte mais linda do quarto, que era a cama. E Ele respondeu: ela fica aí porque eu passo a maior parte do meu tempo lá embaixo. Fiquei muito curiosa, por isso perguntei o que ficava lá embaixo. E Ele me disse que se chamava o quarto do choro. Apesar de não parecer o tipo de cômodo onde eu gostaria de ficar, havia um clamor no meu coração dizendo: se é lá que o Senhor passa a maior parte do tempo, é lá que eu quero estar. Então eu perguntei se podia descer com Ele. Ele me respondeu: poucos escolhem ir lá. Não é bonito como este cômodo, é solitário, não é muito confortável e você precisa se abaixar muito para passar pela porta. Eu disse que não me importava com as condições para chegar, eu só queria estar onde Ele está. Então abrimos a portinha e começamos lentamente a descer e chegar no quartinho. Precisei me ajoelhar porque a porta era muito pequena. Quando entramos no quarto, a decoração era simples. Só tinha uma pequena cadeira de madeira. Uma das janelas dava para fora. O Senhor sentou-se na cadeira e começou a olhar. Logo pude perceber por que esse cômodo se chamava o quarto do choro. Olhando pela janela, dava para ver e ouvir o clamor das nações da terra. E ver todos os atos de injustiça ao mesmo tempo. Cada criança com fome, pedindo a Deus comida, todas as mulheres que estavam sendo estupradas, cada gemido dos rejeitados. Eu podia ouvir todas as orações, todos os clamores ao mesmo tempo. O Senhor estava sentado em sua cadeira, Ele via, Ele ouvia a dor do mundo. De uma vez fui tomada pela intercessão e comecei a chorar. Chorei durante horas, chorei pelos que estavam feridos. Mas até mais que isso, eu estava desconcertada com esse Deus que escolheu prestar atenção. Estava cheio de compaixão. Enquanto eu sentava e chorava com Ele, comecei a compreender seu coração e a minha ambição egoísta começou a desaparecer. Enquanto eu estava no lugar, notei que havia uma outra porta no quarto do choro e eu perguntei ao Senhor o que ficava naquele quarto, e Ele disse: esse é o quarto da estratégia. Ele falou essas palavras e logo senti no meu espírito que aquele era o cômodo onde estava a estratégia divina para o avivamento dos últimos dias, para o avivamento dos últimos tempos. Estava tudo disponível ali. Apesar da porta estar fechada, eu podia reconhecer que sabedoria e revelação estavam naquele lugar. Plantas celestiais foram abertas para vermos o cumprimento do seu reino vindo na terra, dentro daquele cômodo. Era como se aquele fosse o quarto escondido. Todos procuram pelo quarto da estratégia, todos querem entrar lá. Eu imediatamente perguntei se poderia ir naquele cômodo, o quarto da estratégia. O Senhor disse de forma sóbria: você não consegue passar pela porta.
eu então compreendi que eu precisava passar tempo no quarto do choro, e à medida que eu fosse compreendendo o coração de Deus pelos pobres, pelos quebrados, então minha natureza almática seria despida e eu seria pequeno o bastante para entrar na porta da estratégia. Naquele momento tudo ficou claro. Esta é a única maneira de acessar a estratégia divina, a partir de um local de intimidade. Deus nos convida a um nível mais fundo. Ele nos convoca ao quarto do choro, um local onde nós escolhemos ver o que Ele vê, sentir o que Ele sente. E à medida que passamos tempo conhecendo o seu coração, as coisas da carne vão se despindo, até nos tornarmos pequenos para passar pelo quarto que leva a estratégia divina para o avivamento dos últimos dias. Amém. Desde então minha vida tem sido modelada por isso. Nós precisamos entrar diante da sua face, para que o mundo seja tocado por homens e mulheres que deixaram tudo, perderam tudo, para ter tudo dele. Deixa o mundo ver a luz. Pai, eu te peço por essa geração ver a luz que está dizendo sim ao Senhor essa noite. ver a luz. Mais do que emoções, Deixa o mundo ver a luz. eu oro por sobriedade, Deixa o mundo ver a luz. para que isso permaneça. Brilhar em nós. Mais do que choro, Deixa o mundo ver mais a uma luz. entrega. Deixa o mundo ver a luz. Há muitos anos eu fiz e vim ao altar e o Senhor tocou minha Em vida. nós. Deixa o mundo ver Então a eu te peço, coloca um depósito dentro deles. ver a luz. Deixa o mundo ver a luz. Faz um depósito divino em nós. Deixa o mundo ver a luz. Nós só precisamos de algumas pessoas, Senhor. Deixa o mundo ver Então a faz isso, eu te peço, porque eu sei que é a sua vontade. Faz isso. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz que está em nós. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz que está em nós. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz que está em nós. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz. Eu quero Eu terminar. Eu quero agradecer o pastor Aleí, a igreja local que cedeu o espaço, que foi um parceiro. Nós queremos agradecer os irmãos que trabalharam, todos aqueles que se envolveram. Quero agradecer ao Tim, a Blair, a Helen. Obrigado, muito obrigado por se unir a nós no que o Senhor está fazendo. Eu quero liberar você que precisa ir. E se você pode ficar aqui, nós vamos ter mais um tempo orando e adorando. Se você precisa ir, meu irmão, Deus abençoe você. Vá em paz. Deus abençoe. Se você pode, quer ficar e quer receber oração dos irmãos aqui, você pode vir à frente. Nós vamos orar. Vamos ter mais um tempo aqui na presença do Senhor. Deus abençoe vocês. Deixa o Deus mundo abençoe. ver a luz. Deixa o mundo ver a luz que está em nós. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz Que está em nós. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz que está em nós. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz que está em nós. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz que está em nós. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz. Deixa o mundo ver a luz.
ver o fogo, deixa o mundo ver o fogo, deixa o mundo ver o fogo queimar em nós. Deixa o mundo ver o fogo, deixa o mundo ver o fogo, deixa o mundo ver o fogo queimar em nós. Deixa o mundo ver o fogo, deixa o mundo ver o fogo, deixa o mundo ver o fogo queimar em nós. Deixa o mundo ver o fogo, deixa o mundo ver o fogo, deixa o mundo ver o fogo queimar em nós. Deixa o mundo ver o fogo, deixa o mundo ver o fogo, deixa o mundo ver o fogo queimar como tochas, como tochas. Deixa o mundo ver o fogo, deixa o mundo ver o fogo, deixa o mundo ver o fogo queimar em nós. Deixa o mundo ver o fogo, deixa o mundo ver o fogo, deixa o mundo ver o fogo queimar em nós como tochas, como tochas, como tochas, como tochas, como tochas, como tochas, arder, 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 arder como tochas, arder, 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 iluminar, queimar, 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 brilhar, 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 arder, 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 queimar, 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 queimar. Eu queimo mais. À medida que te vejo mais, eu queimo mais. À medida que eu vejo mais, eu queimo mais. À medida que te vejo mais, eu queimo mais. À medida que eu vejo mais, eu queimo mais. À medida que eu vejo mais, eu queimo mais. À medida que eu vejo mais, eu queimo mais. À medida que eu vejo mais, eu queimo mais. À medida que eu vejo mais, eu queimo mais. À medida que eu vejo mais, eu queimo mais. Deixa-me te ver. À medida que eu vejo mais, deixa-me te ver. Deixa-me te ver. Permita-me te ver, permita-me te ver. Abre os meus olhos, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Permita-me te ver mais, permita-me te ver mais. Quanto mais te vejo, eu te quero mais. Quanto mais te vejo, eu te quero mais. Deixa-me te ver. Pega a lenha e o sacrifício, faz o teu altar pela manhã,
uma tocha acesa pra Ele. Seja uma tocha acesa pra Ele todos os dias. Queima por Ele. Os olhos do Senhor passam pela terra todos os dias a procurar. Os olhos do Senhor passam a terra todos os dias a procurar aqueles cujo coração é totalmente dele, assim como ele fazia no jardim. Está a procurar aqueles cujo coração é totalmente dele. Encontra-nos, 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 ó Deus. Encontra-nos, ó Deus. Será que quando os teus olhos passarem, eles vão me ver com a lâmpada acesa? Eu quero estar minha lâmpada acesa. Minha lâmpada acesa. iluminar, faça-me arder, iluminar, Faça-me arder. faça-me arder, iluminar, Faça-me arder. faça-me arder, iluminar, faça-me arder, iluminar, faça-me arder.